Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. O pessoal está entrando. Bom, irmãos, aí todos estão ouvindo aí bem? Tô. Bem? Tô. Então, se alguém não estiver ouvindo bem, aponta aí. Sim, eu estou ouvindo bem. Bem. Então, bem. Então, irmão, voltando aqui nessa questão do segundo triunvirato, né, um pouco antes em Pompeu, Pompeu acaba estabelecendo essa família dos Herodes ali, através de Antipater ou Antípatro ou Antipas, que significa que tem pater significa pai, né? E ali a família dos Herodes ela é estabelecida. E é aí que a gente vai chegando na época de Cristo. O Pompeu aí ele morre, o Júlio César, né, morto depois, assassinado, o Augusto, né, o Caio Otávio, no caso, o sobrinho neto de César, ele acaba formando um segundo triunvirato com Marco Antônio e Lépido, porque eram forças militares, né? O Marco Antônio também era um general, tinha fidelidade às suas tropas. Só que aí o que acontece? O Lépido acaba se retirando, né? Ele acaba virando uma espécie de sacerdote religioso, e aí sobra o triunvirato, ele se enfraquece, sobra ali o Caio Otávio e o Marco Antônio. O Marco Antônio era casado, se eu não me engano, com a irmã do Otávio. Só que ele começa a ficar pelo Egito, lá junto com a Cleópatra. E aí, nesse momento, o Caio Otávio, ele aproveita esse acontecimento para falar que o Marco Antônio é uma espécie de traidor de Roma. E aí abre guerra contra o Marco Antônio. O Marco Antônio, ele acha que a Cleópatra vai apoiá-lo militarmente, e nesse achismo dele ele vai para a batalha contra o Caio Otávio, né, que vai ser o futuro Augusto, né? E aí a Cleópatra acaba largando ele sozinho na batalha de Ácio, que é ali perto da Grécia, ali na Grécia, e o Marco Antônio fica meio desiludido com isso, né? A Cleópatra foge para o Egito. Alguns dizem que o Marco Antônio vai atrás dela, e aí tem uma série de coisas, principalmente aquela história da picada da cobra, que a Cleópatra se mata, né? Não se tem certeza desse final da vida dela, mas ela tenta seduzir o Augusto também, assim como ela fez com Júlio César, fez com Marco Antônio, ela tenta seduzir o Augusto, não consegue, e aí, por fim, ela morre. Tá? E aí o Caio Otávio, o futuro Augusto, ele vai dominar o Egito. Tá? E aí vai dando início àquilo que a gente entende por império. Imperador, irmão, era um título para um líder de tropas militares, tá? Não era o mesmo entendimento que a gente tem hoje acerca do que é um imperador, como se fosse o governante de um império. Não, era o líder das tropas militares. Era alguém que liderava todas as tropas militares, que tinha essa liderança. Era um título para o líder das tropas militares. Então, foi um dos títulos que o Caio Otávio acabou assumindo para si. E aí começa o fim da República e o início do Império. O nome do sujeito era Caio Otávio, né, o Gaius Otavius aí em latim. Aí, isso em 63, quando Pompeu invadiu lá a Judéia, né, e nasceu Caio Otávio. Aí depois ele mudou o nome para Caio Júlio César Otaviano, né, que ele aí assume o nome do tio-avô dele, onde ele é adotado como filho. Depois
ele muda para Caio Júlio César, e aí mais um título de divino. E depois ele assume em 38 a.C. esse título de imperador como líder das tropas. Tá? E depois o título de Augusto, que também está relacionado à divindade. E por fim ele vira Caio Júlio César Otaviano Augusto, ou Augusto César, que foi o imperador da época do nascimento de Cristo. Tá? Você vê isso no Evangelho de Lucas relatado bem claro. Então estão aí embaixo na tela aí os títulos do Caio Otávio, né, que é Augusto, Príncipe, Imperador, Pontífex Máximos, que é um título hoje que o Papa tomou para si. Na verdade, isso era o líder da religião romana, tá? Esse título, e o Papa tomou para si, até porque é uma igreja romana, né, não é católica, é romana, né, mas eles se dizem católicos. Católico significa universal, e o título de Augusto aí. E aí, como é que se dividiu o Império Romano? O Império Romano se dividia em 36 províncias, 11 senatoriais, 25 imperiais. Quem liderava as províncias senatoriais era o pretor, e as 25 imperiais era o procônsul. Esse título de procônsul a gente vê bastante na Bíblia, né? Principalmente no livro de Atos dos Apóstolos, né? E dessas 25 imperiais, que eram os procônsulos líderes, na verdade, 10 delas eram governadas por procuradores, que é o caso da Judéia. Pilatos era procurador, que eram representantes, no caso. Então, o Império Romano ele se divide dessa maneira, tá? Em termos de organização. O que o Augusto ele acaba promovendo? Ele promove algo chamado a Pax Romana, que era uma paz imposta pelo militarismo. Ele se torna ali líder das diversas legiões do Império Romano, com o título de imperador, e aí ele promove uma paz imposta, onde ninguém se atreveria a ser rebelde, a não ser o bendito do judeu, e nós vamos ver isso aí ao longo da história da igreja, que o judeu quis se revoltar contra Roma algumas vezes, só o judeu mesmo, e aí ele impunha uma paz que proporcionou, né, a propagação do evangelho, uma segurança militar dentro do império, onde a paz era promovida. Também a construção de estradas promoveu aí a expansão do evangelho, favoreceu muito o Império Romano a questão da propagação do evangelho de Jesus Cristo, essa organização do Império Romano. E aí nós temos a questão das legiões aí, né? Como é que era o exército romano? 28 legiões mais outras formações menores. Uma legião romana era comandada por um legado composto por 10 cortes. Cada corte, 6 centúrias. Cada centúria, 80 soldados. Então, você imagina aí quantos soldados aí, vai fazendo as contas aí, e vai vendo quantos soldados mantinham essa paz romana, essa paz imposta militarmente. Tanto que qualquer revolta que surgia era abafada pelo Império Romano. Tá? Então, a centúria era comandada por um centurião e a corte também. Tá? Um centurião com mais responsabilidade. As 10 cortes, uma religião romana era composta por 10 cortes e comandada por um legado. Agora você imagina quando Jesus chega para aquele endemoniado e pergunta, né, acerca sobre ele fala que é uma legião. Você imagina quantos demônios não tinha no sujeito, tá? Que Jesus expulsa, porque o termo usado ali era o termo referência, né, para a quantidade de demônios que tinha dentro do sujeito lá do gadareno. Para os irmãos terem ideia de quantos demônios tinham dentro dele. E o termo usado ali como referência era legião. Aí vai dar 480 numa corte, 4.800 demônios por aí. Tá? Essa é a referência que é usada ali para fazer menção de quantos demônios tinha dentro do sujeito. É justamente a legião romana. Tá? E aí está um mapa aí do Império Romano, tá?
dentro do primeiro século, as conquistas de Augusto aí, durante o período. E nós vemos ali a Palestina junto, né, incorporada, tá? É entender, irmãos, que não existiam países, existiam regiões. Se os irmãos olharem no mapa aí, tem a Espanha, que é a Espanha, tem a Gália, que é a França, tá? Começar a olhar dessa forma. Macedônia, que é o que a gente entende hoje por Grécia, Trácia, a Ásia Menor. Se os irmãos olharem aí no lado direito do Mar Mediterrâneo, que era o Mar Grande, né? O nome que a Bíblia dá é o Mar Grande. Se os irmãos conseguirem localizar, pior que o meu mouse não vai. Eita, volta aqui. Deixa eu voltar um. Os irmãos conseguem localizar as cidades do Apocalipse aí? Pérgamo, Sardes, Esmirna, Éfeso. Deixa se os irmãos conseguem localizar esse tipo de coisa. Irmãos, eu só mandei 3 links, tá? Mas se for necessário, eu mando um quarto só para a gente finalizar essa primeira aula, tá? A gente faz um link aqui rapidinho e manda. Eu não sei se os irmãos conseguem ver o mouse. Aqui, Pérgamo, Sardes, Esmirna. Eu tô vendo. Então, Éfeso. Tô vendo. Ou seja, existe uma historicidade nas cartas do Apocalipse, tá, irmãos? Tem gente que considera o Apocalipse todo profecia, tem que tomar cuidado com isso, tá? Nós vamos ver isso também mais tarde. Bom, tá aí. Aí vem a dinastia Júlio-Claudiana, de Júlio César, né, até o Nero, que é quando a tradição diz que o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo morrem, são assassinados. Nós temos aqui voltando um pouquinho, o Júlio César, a sua irmã Júlia, aí o Caio Otávio, que virou Augusto César, que era neto dessa Júlia, tá? E o Caio Otávio, ele casa com uma mulher chamada Escribônia, depois larga ela, casa com a Lívia Drusila, né, e não tem filho, aí adota o enteado, que é o Tibério. Tibério já é o imperador na época da morte de Cristo. Isso tem relatado no Evangelho de Lucas bem. E aí tem uma série de conspirações acerca disso, tá, irmão? Quando o Tibério morre, que quem deveria assumir é esse Germânico que está aí embaixo, mas esse Germânico já estava morto, quem assumiu foi o filho dele, que é o Calígula. O Calígula era amigo do Herodes Antipas, ou seja, o mesmo Herodes que Jesus foi levado até ele, que Pilatos mandou Jesus para Herodes. Então, o Calígula era amigo dele. O Calígula queria colocar uma estátua dele dentro do Templo de Jerusalém. Se não é o Herodes Antipas, com a influência dele, para não colocar, para não arrumar problema com os judeus, ia ter um conflito muito grande aí dos judeus com os romanos naquela época. O Calígula ele é assassinado pela guarda pretoriana, que era a guarda do imperador criada pelo Augusto, né, lá atrás. E aí, quando vão catar alguém para botar como imperador, eles pegam e põem o Cláudio, que era o tio do Calígula. Esse Cláudio era deficiente, ele tinha limitações físicas, e ele casou ali com a irmã do Calígula, Agripina Menor. Tá? Só que a Agripina Menor tinha um outro filho com um sujeito chamado Enobarbo, né? E aí tinha essas questões de largava mesmo, separava e casava com o outro quando o imperador queria, era assim que acontecia. E o Cláudio casou com a Agripina Menor e adotou o seu filho chamado Nero. E Nero, ele tem aquela questão do incêndio, né, em Roma, que ele culpa os cristãos, mas na verdade grande parte entende que foi ele que ateou fogo em Roma, tá? Nero governou aí do ano 54 depois de Cristo a 68 depois de Cristo. Cláudio do ano 41 a 54. Cláudio é mencionado em Atos dos Apóstolos quando tem aquela
profecia acerca da grande fome, que, se eu não me engano, foi Ágabo, e previu essa grande fome no mundo, ali no mundo conhecido então, né, no Império. E aí, quando Nero assume que ele começa a perseguir os cristãos, aí Paulo, que estava em Roma, acaba tendo uma prisão não mais domiciliar e acaba sendo executado lá. Se entende que Pedro também foi executado por lá, pelo menos a tradição católica cristã assim informa. E o Nero era desvairado, totalmente desvairado, Calígula também era, mas o Nero era muito desvairado a ponto dele, né, matar a mãe, por aí vai, se voltar contra uma porção de gente e no final se matar. Quando ele se mata, o que está acontecendo na Judéia? Os irmãos estão vendo aí ano 68, né? Nero reinou até 68. O que está acontecendo na Judéia quando Nero se mata? Os judeus se revoltaram, né? Por causa de alguns acontecimentos dentro da Judéia, os judeus se revoltaram contra Roma. E aí está indo para abafar essa revolta na Judéia um general chamado Vespasiano. O Vespasiano, ele já tinha ali vencido algumas batalhas na Galileia, e quando ele está para partir para a Judéia, né, que era o grande foco ali da revolta, o Nero morre, se mata. E quando ele se mata, as tropas do Vespasiano declaram ele imperador. Só que tem mais outros 3 generais que cada um, as suas tropas, declaram eles como imperadores. E aí começa a ter uma guerra entre os 4 generais. E quem vence essa guerra é o Vespasiano. Tá? E aí acaba a dinastia Júlio-Claudiana e começa a dinastia Flaviana. Quando da morte de Nero, que Vespasiano retorna, né, para Roma, né, para o continente europeu, para disputar ali o trono imperial, ele deixa o seu filho Tito a cargo da revolta da Judéia. E aí Tito ali, general, então, ele faz um cerco em Jerusalém e no ano 70 ele destrói o templo de Jerusalém, ele faz um cerco em Jerusalém, onde muita coisa daquilo que os irmãos consideram como profecia aconteceu, tá? Que Jesus prediz, capítulo 24, 25. Lembra que não sei se os irmãos lembram que Jesus ele fala: aqueles que estiverem na Judéia fujam para os montes. Ou seja, Jesus estava falando desse episódio aí da destruição do templo, que ele fala também, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Ou seja, ele estava falando da destruição do templo que aconteceu no ano 70, através de Tito, filho de Vespasiano. Vespasiano se torna imperador. É Vespasiano que constrói o Coliseu Romano, tá? Antes de Vespasiano não existia Coliseu, tá, irmãos? Tem filme aí que às vezes pode ser que coloque, faça um anacronismo e coloque o Coliseu existente antes do fim do império, do reinado de Nero ali. Mas foi Vespasiano que construiu o Coliseu. O Vespasiano ele morre no ano 79, Tito reina em seu lugar, de 79 a 81, e Domiciano de 81 a 96. O Domiciano ele exerce uma perseguição em cima dos cristãos, em que ele é considerado como um novo Nero, tá? E alguns atribuem o 666 do Apocalipse a ele, tá? A escatologia tem várias correntes de pensamento. Muitos só conhecem uma, tá, irmãos? Existe uma corrente chamada preterista, que crê que a maior parte dos fatos relatados no livro de Apocalipse e no final dos evangelhos por Jesus já aconteceram, tá? Então, o Domiciano seria a besta ou o Nero. Alguns consideram que o livro de Apocalipse foi escrito muito antes do que se pensa, tá? Mas a maioria entende que foi no governo de Domiciano que o livro de Apocalipse foi escrito, tá? Por volta justamente de 95, entre 90 e 95. A maioria entende dessa forma, tá? Então, essa dinastia flaviana. E aí vem a questão dos Herodes, né? O Antípater, que foi o pai de Herodes o Grande. O Herodes o Grande era amigo do Marco Antônio,
tá? do segundo triunvirato. Tanto que a Fortaleza Antônia, onde Jesus foi torturado em Jerusalém, tinha esse nome em homenagem ao Marco Antônio. Foi o Herodes que construiu, tá? Então você tem aí algumas referências acerca dos Herodes na Bíblia. Herodes Arquelau, Mateus 2, 19, 23, Herodes Antipas, Lucas 3, do 1 ao 2. Né? Tem os referentes, não estou vendo por causa do compartilhamento. Peraí. Mateus 14, 3, Lucas 23, do 7 ao 12, Herodes Filipe II, Alexandre I Aristóbulo IV não é mencionado na Bíblia, mas o Aristóbulo IV era pai do Herodes Agripa, tá? Primeiro, que é aquele que é comido de bicho, tá? Herodes Agripa primeiro é aquele de Atos capítulo 12, se eu não me engano. É isso mesmo. E o Agripa II é um para quem Paulo está pregando, e o Agripa II fala para Paulo: você quer me persuadir? Aí Paulo fala: não somente o senhor, mas todos quantos me ouvem, tá? Então, em toda vez que você lê Herodes na Bíblia, é a mesma pessoa. E tá aí a descendência de Herodes o Grande por esposa, tá? Entender essa Mariane era a última descendente aí dos Macabeus. Ela é assassinada pelo próprio Herodes, tá? Inclusive seus filhos, tá? Alexandre e o Aristóbulo, se eu não me engano. Porque o Herodes cismou que eles estavam criando uma conspiração para tomar o trono do pai. Olha só. Então tá aí, depois eu vou estar mandando esse slide para os irmãos darem uma olhada melhor, tá? Vou correr um pouquinho. Bom. E aqui nós terminamos, entre aspas, primeiro capítulo. Né? E nós vamos para o segundo agora. Alguma dúvida, irmãos? Eu falei muito, falei demais, né? Porque tem gente que cochila com a minha voz, a minha esposa é uma. Então, irmãos, alguém tem algum comentário, alguma dúvida? Não, tá na benção, pastor. Tá na benção, né, pai? Tá na benção, até então tá na benção. Glória a Deus. Muito bom. Eu, pastor. Vitória. Vitória. Deixa eu compartilhar. Aqui tá me Fala aí. ouvindo? Tô. Deixa eu ver aqui. Triunvirato foi uma aliança política, alguma coisa assim? No caso? Foi uma aliança política. Uma aliança política entre generais romanos. Isso. E eram políticos também, eles não eram somente generais, tá? Sim, antes o senhor falou, no caso eu não consegui entender, helenismo ou é herenismo? Com Helenismo, de Helena. Ah, com L. Lembra da história de Troia? Helena de Troia? Esse Sim. nome vem dela. Tá legal. Vem da mitologia grega. Tá? Assim como o Júlio César, ele reivindica um título de divindade para si porque ele acha que é descendente de Vênus, da deusa Vênus. Aí o Augusto acaba herdando isso dele. Por isso que o Caio Otávio, por isso esse título de Augusto também. É que tem muita história, irmão. Isso daí, história é uma coisa extensa ao extremo, tá? Mas vamos só passar aqui para compartilhar outro slide aqui. E agora nós vamos falar um pouco sobre a pessoa de Jesus Cristo. Né? Eu preciso encontrar aqui. Esse slide é pequeno, é mais o assunto em si que vai perpetuar um pouco. Eu acho que vai cair, nós vamos ter que partir para o outro link do vídeo. Mas falar sobre a pessoa de Jesus Cristo. E algumas coisas acerca da pessoa de Jesus Cristo a gente não percebe, né? Quando a gente não percebe quando a gente lê a Bíblia com um caráter devocional, vamos dizer assim.
quando a gente lê a Bíblia com caráter histórico, a gente começa a perceber outras coisas acerca da pessoa de Jesus Cristo. Quem é Jesus, né? Para a gente, como caráter de fé, é o Salvador, a pedra fundamental da nossa fé, né? Toda a base da nossa crença está na pessoa de Jesus Cristo. Ele é Deus, é o Deus encarnado, é aquele que nele não houve pecado, mesmo com uma natureza humana. Todo o nosso entendimento é esse, todo mundo tem esse entendimento em suas igrejas. Agora, se a gente começar a analisar a pessoa de Jesus Cristo de outra forma, principalmente com relação a alguns detalhes que acontecem nos episódios, a gente lê o episódio que acontece ali como se fosse uma regra de ensinamento para a gente. Mas a gente não está analisando aquele episódio como um acontecimento histórico. Se está bem claro. Nós temos um texto em Mateus capítulo 19, em que vão perguntar a Jesus acerca do adultério, do divórcio, né? Do adultério não, do divórcio no caso. Quem cita o adultério é o próprio Jesus. E essa questão do divórcio, a gente entende ali, para a gente, as regras do poder se divorciar, do não poder se divorciar, se pode casar, se não pode casar, a gente tira essas conclusões para a nossa vida como doutrina. Mas a gente não analisa o texto como um questionamento de religiosos a alguém que doutrinava religiosamente. A gente não consegue ver Jesus como um rabino, o que Jesus era. Se você perceber em outra passagem, Jesus está ensinando numa sinagoga. Para ensinar numa sinagoga, só um rabino. Então, Jesus era um rabino. Ou seja, um rabino com seus discípulos. Todo rabino ele tem discípulos. Ou seja, Jesus formou uma escola rabínica. Quando a gente entende ali a convocação dos apóstolos, seus seguidores, seus discípulos, na verdade ali é, de certa forma, uma escola rabínica, onde Jesus não ensinava somente na sinagoga, mas no monte, em qualquer lugar que tivesse, dentro do barco, as pessoas procuravam Jesus para aprender a sua doutrina. Porque você tinha outras escolas rabínicas. E é por isso que se achegam ali diante de Jesus e pergunta acerca do divórcio, se era lícito repudiar sua mulher por qualquer motivo. Porque existiam duas principais escolas rabínicas naquele momento, que uma era a escola de Shammai e a outra a escola de Hillel, que eram dois rabinos conceituados dentro da história ali do povo judeu. E Hillel, na doutrina de Hillel, ele falava que você podia repudiar sua mulher por qualquer motivo. E Shammai já falava que você não podia repudiar sua mulher por motivo nenhum. Ou seja, dois rabinos que se opunham um ao outro radicalmente. E ali eles vão procurar uma terceira opinião de um terceiro rabino, de um rabino que estava crescendo com seus ensinamentos ali no primeiro século, naquela ocasião, que é justamente Jesus. E um rabino diferente, que não era um rabino que ensinava o que os outros falavam, porque os rabinos eles citavam outros rabinos. E Jesus ele fala, eu vos digo, eu em verdade vos digo, ou seja, uma doutrina que ele diz ser do céu e não de algum sábio terreno. Tá? Então, Jesus era um rabino. E aí, para ser um rabino, irmãos, aí vem aquele conceito. Não sei se os irmãos já ouviram aí várias teorias acerca da adolescência de Jesus, o que ele fez dos 12 aos 30 anos. Para ele falar na sinagoga, irmão, Jesus ele não foi para a Índia, não foi para outro lugar, não praticou esoterismo igual as pessoas falam. Ele conviveu dentro da sociedade judaica ali para estar falando numa sinagoga. Ele participava da liturgia, dos ensinos semanais do judeu, os ensinos semanais dos judeus, todo sábado. A ponto de, igual você numa igreja, você chega numa igreja hoje, você vai ter oportunidade, você não conhece ninguém ali, você vai ter oportunidade de fazer alguma coisa, de trabalhar em alguma coisa? Não. Da mesma forma, você tem que conviver ali no meio. Jesus, ele conviveu no meio do judaísmo. E Jesus era fariseu. A Bíblia não fala isso, mas pela doutrina que Jesus prega, Jesus era fariseu, com divergências doutrinárias ao farisaísmo. Mas você vê que Jesus, uma hora ele fala acerca dos fariseus para os seus discípulos.
vocês façam tudo aquilo que eles ensinam, mas não façam aquilo que eles fazem. Ou seja, Jesus ele estava enfatizando que a doutrina dos fariseus estava correta, mas que a vida deles não estava. E naquilo que Jesus divergia da doutrina dos fariseus, ele se posicionava pontualmente. Tá? Então, por exemplo, a crença na ressurreição era uma crença do farisaísmo. Os saduceus não acreditavam na ressurreição. A crença em anjos era do farisaísmo, não era dos saduceus. Os saduceus não acreditavam em anjos. Então, Jesus ele enfatiza a doutrina dos fariseus como uma doutrina certa. Naquilo que estava errado, ele se posicionava. Né? Por exemplo, essa questão aí do divórcio. Então, em termos de partido doutrinário, Jesus era fariseu, dentro da maior parte das crenças do judaísmo. Tá? Estou falando para os irmãos entenderem que a gente tem a visão de Jesus como nosso Salvador. Estou falando, se transporte para o primeiro século e veja Jesus ali no primeiro século, você sendo um judeu ali, ou na Judéia ou na Galileia, e você começa a ver surgir um homem que começa a ensinar e operar milagres e maravilhas. Tá? Essa é a questão histórica, para que a gente possa entender algumas coisas. Ou seja, que doutrina ele está pregando? Ele não diverge da doutrina dos fariseus. Tá? Nós podemos ver também que Paulo era fariseu, a gente vê isso. Paulo era um fariseu da tribo de Benjamim. E Paulo aprendeu com Gamaliel, que era ou neto ou bisneto do Hilel rabino, que falava que podia divorciar por qualquer motivo. Tá? Paulo era fariseu também, se tornou um cristão. Então, para que os irmãos possam entender o contexto, né, desse primeiro século. Quem é Jesus? Não somente o Jesus Deus, mas o Jesus homem dentro do primeiro século. Tá? Quem é Jesus? Tá? E aqui acerca de Jesus, nós temos citações aí, porque muitos questionaram a existência de Jesus, real de Jesus, muitos críticos, durante muito tempo. E você tem algumas citações aí de pessoas não cristãs, acerca de Jesus Cristo da época do primeiro século, do segundo século. Os principais são esses aí, né? Que é o Flávio Joséfo, que tem nos seus registros ali da Antiguidade Judaica, da história dos Hebreus, né? Ele faz uma menção de Jesus, né? Em algumas traduções está escrito ele era o Cristo, em outras está ele era considerado Cristo, que provavelmente seria ele era considerado, porque o Flávio Joséfo era judeu. Então ele faz esse relato, que é o principal historiador, né, do judaísmo, conhecido até hoje, né, da antiguidade. Você tem o Tácito, né, que aí já viveu de 60 a 120 depois de Cristo, em que ele faz menção da pessoa de Cristo, né, como algo passado, e ele faz menção de Cristo como alguém que sofreu penalidade máxima durante o reinado de Tibério. Tá? E você tem a citação de Suetônio, que foi quem escreveu também a vida dos 12 Césares, né? Falou dos imperadores da dinastia Júlio-Claudiana, também falou da Flaviana. Né? E ele fala como os judeus, por instigação de Crestos, isso daí é um termo usado erroneamente por ele para fazer referência a Cristo, estivesse provocando distúrbios. Ele, Cláudio, os expulsou de Roma. E essa expulsão dos judeus de Roma por Cláudio, lembra do Cláudio e do Calígula, padrasto do Nero, que tinha problema, né, de saúde, né? Ele expulsou os judeus de Roma. Tá? Teve se eu não me engano, Priscila e Áquila são expulsos de Roma nessa migração aí que eles conhecem Paulo. Né? Isso está relatando no livro de Atos dos Apóstolos. Tá? Então, essas são as principais citações.
Tem outras citações no livro também de outras pessoas, tá? Mas as 3 principais são essas da antiguidade, provando a historicidade de Cristo fora das Escrituras, fora da Bíblia, tá? Não dentro da Bíblia. Tá? Porque a grande questão é essa: Cristo só existe na Bíblia. Era isso que a crítica tinha, mas nós temos aí as evidências de pessoas que não eram cristãs em si. Tá? E aí a pessoa de Cristo, a integridade dele, a obra dele, ele como rabino e fariseu, né? Como a gente já mencionou aí, né? Senão ele não falaria na sinagoga, senão ele não teria acesso para pegar o rolo do profeta Isaías e ler lá e falar: hoje se cumpriu essa escritura, o Espírito de Deus está sobre mim para ungir os quebrantados de coração, os pobres de espírito, né? Ele não teria oportunidade de ler isso, tá? Porque dentro da sinagoga você tem a leitura da lei, de um texto da lei, da Torá, e depois uma leitura do texto dos profetas. Jesus fez a leitura do texto dos profetas. É lido um texto da lei, depois é lido um texto dos profetas que faz menção a algum texto da lei. E essa é a segunda leitura que Jesus faz na sinagoga. Somente um rabino poderia fazer isso, tá? Não tem como. Então, essa teoria aí, Jesus viveu na Índia, não tem como. Na sua adolescência, isso daí, ele não teria nem acesso ao rolo da lei para falar na sinagoga, tá? Compreender esse tipo de coisa. Eu não sei, faltam 2 minutos. Alguém tem alguma questão, irmão? Pastorzão, eu tenho. A primeira parte que o senhor falou lá a respeito do a gente como cristão olhar Jesus como nosso Salvador, e só essa parte histórica que eu não entendi muito, como a gente deve olhar também Jesus na parte histórica. Você se imagina como um judeu do primeiro século. Você está esperando o Messias, não necessariamente o Deus encarnado, né? Você está esperando o Messias prometido. E aí surge um homem fazendo um milagre e todo mundo começa a ouvir o ensinamento desse homem, né? Até por causa dos milagres que ele realiza, né? E ele surgindo como um rabino, quando você tinha vários rabinos à época. Você tinha várias pessoas ensinando. Ele era mais um. Mas a gente vê no final do capítulo 7 de Mateus que fala que ele não ensinava conforme os outros, mas ele ensinava com autoridade. Não sei se vocês lembram desse texto. Entendi. Vamos abrir a Bíblia aí. Sim, lembro. Lê. Bora. Bem que é capaz de cair antes. Mateus quanto, pastor? Mateus capítulo 7, no final, se não me engano. Se você pegar a sua Bíblia... Mateus 27 e 28. 7, 28 e 29. É isso aí. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade, não como os escribas. Ou seja, tinham vários ensinadores. Jesus era mais um. Entendi. Esse é o conceito histórico ali. Uhum. Tá? Hoje nós temos uma série de doutrinas que a gente já está incorporado até por causa da nossa fé. Mas você precisa se imaginar alguém, como é que era o judeu naquela época. Como é que era